Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will e sejam todos muito bem-vindos ao Teopoética, o seu podcast de análises teológicas da literatura, das escrituras e da cultura em geral. E não se esqueçam de ajudar o nosso podcast compartilhando nosso conteúdo nas suas redes sociais. E dentro de um breve bip, nós já iremos dar início ao nosso episódio. A leitura do 16 então. Apocalipse 1, a partir do verso 16. Continuando a descrição de Jesus, né? Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo, aqui vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Vamos retomar um pouquinho rapidamente o que a gente está vendo aqui em Apocalipse 1, porque eu estou me demorando um pouco mais em Apocalipse 1, pessoal, por quê? Porque a revelação de Jesus aqui nesses versículos é a base e o fundamento para todo o restante do livro. E João ele retoma todos esses símbolos de Cristo aqui no capítulo 1, especialmente no capítulo 2 e 3. Então, cada parte de Cristo que é descrita aqui, ele vai aplicar a uma igreja específica das 7 igrejas no capítulo 2 e 3, que a gente começa, se Deus quiser, a partir da semana que vem. Então, como Cristo é descrito aqui, vocês se lembram? Vejam comigo. Verso 13, no meio dos candelabros, no meio da igreja, havia alguém semelhante ao Filho do Homem, Daniel 7, então o Filho do Homem que tem autoridade sobre tudo, vestido uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito, que significa que ele é rei e sacerdote. Eu não vou retomar toda a nossa explicação aqui porque não dá tempo, depois vocês assistam a aula que está gravada lá. Verso 14, sua cabeça e seus cabelos eram brancas como a lã, tão brancas como a neve. Aqui, Daniel 7 de novo, só que Daniel 7 a gente tem 2 personagens, o Filho do Homem e Deus, descrito como um ancião de dias, especialmente Deus julgando todas as coisas, Deus como juiz final, certo? Então, Jesus é descrito aqui como sendo o ancião de dias, então ele é descrito como rei sacerdote e como juiz escatológico, juiz que vai trazer o julgamento final. Não é? Então, seus cabelos brancos simbolizam a sua sabedoria absoluta para julgar. Os olhos como chama de fogo, a gente viu que é de Daniel 10, o Filho do Homem aparece lá. E também tem o seu aspecto de juiz, ele vê todas as coisas em juízo e em santidade. Os seus pés eram parecidos com metal brilhante, isso mostra a sua santidade, a gente viu de Daniel 3. E a sua voz era como de muitas águas, Ezequiel 43, 2, que é a própria voz de Deus que está vindo em juízo. Então tudo isso daqui é a descrição de Jesus como juiz, correto? Verso 16 continua a descrição de Jesus como juiz. Ele diz, na mão direita ele segurava 7 estrelas. Vocês sabem o que significa 7 estrelas? No Antigo Testamento? Abram de novo comigo no livro de Daniel, capítulo 12. Deixa eu deixar marcado Apocalipse 1 aqui. Daniel, capítulo 12. A gente já perdeu a conta de quantas vezes Daniel aparece em Apocalipse, não é verdade? Todo Apocalipse está fundamentado no livro de Daniel. Daniel 12, verso 1 ao 3. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, o arcanjo, se levantará a favor dos filhos do povo e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então Daniel está profetizando claramente a ressurreição corpórea dentre os mortos. E o verso 3 está a alusão na Apocalipse. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça
brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então o simbolismo da estrela aqui é aplicado aos sábios, aqueles que são convertidos ao Senhor, correto? E que pregam a mensagem de Deus ao ponto de converter as pessoas, ou seja, os cristãos, ok? E aqui pode ser que eles tenham uma função de liderança, pode ser que sim, pode ser que não, mas a simbologia aqui é assim como as estrelas brilham no céu de forma fixa, os sábios, ou seja, o verdadeiro povo de Deus vai brilhar eternamente no novo céu e nova terra quando eles ressuscitarem, verso 2, ok? Então Jesus tem na mão dele 7 estrelas, simbolizando então ou o povo de Deus ou a liderança do povo de Deus. Alguns interpretam como sendo anjos, o que é possível, que a gente vai ver no último versículo. Isso significa que Jesus tem autoridade sobre os anjos estão na mão de Jesus, mas como a alusão de Daniel 12 é clara, Jesus tem na mão a igreja, porque as 7 estrelas simbolizando os sábios na ressurreição, correto? Continuando, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, aqui então é simbolismo que vem do livro de Isaías, 2 passagens, vamos ver lá, Isaías capítulo 11, o que significa Jesus ter uma espada saindo da sua boca? Isto é estranhíssimo, não é verdade? Isaías capítulo 11, vamos ler a partir do 1, mas a alusão está no versículo 4. Está falando sobre o Messias e como o Messias é ungido com o Espírito cétuplo de Deus, correto? Isaías 11, 1. Um ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes, ou seja, um filho de Davi vai reinar. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Então aqui já o Messias, quando ele é ungido pelo Espírito, ele já começa a julgar segundo a absoluta e verdadeira justiça. Aí o verso 4. Mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade, ferirá a terra com as palavras de juízo e matará o ímpio com o sopro da sua boca. Então aqui nós temos o Messias trazendo juízo, né, sobre os habitantes da terra e também julgando eles, ok? Agora abram comigo novamente em Isaías, só ver a referência aqui, Isaías 49. Isaías 49, versículo 2, diz assim: E fez a minha boca como uma espada afiada, escondeu-me sob a sombra da sua mão, fez-me como uma flecha polida e me encobriu na sua java e me disse: Tu és meu servo, és Israel, por quem serei glorificado. Pessoal, essa passagem aqui está falando então do servo do Senhor, que é o Messias, a mesma pessoa de Isaías 11, mas aqui ele é Israel, ok? E ele que vai trazer julgamento para todas as nações e salvação. E essa passagem aqui, tu és meu servo Israel, a quem serei glorificado, faz uma alusão lá quando Jesus é batizado. Tu és o meu filho, em ti me agrado. O texto original é a mesma coisa que em ti me agrado, em ti serei glorificado, é a mesma coisa, ok? Então, esse servo do Senhor, que é o verdadeiro Israel, né, que é aquele quem vai trazer a salvação e julgamento de Deus, ele é descrito como tendo uma espada afiada. Então, a espada afiada significa que ele vai trazer julgamento pela sua palavra. Sua palavra é a palavra de Deus. Lembra, a voz de Jesus é a voz de Deus e a espada afiada simboliza, então, o seu julgamento. O que ele falar está decidido. Então, a espada tem a significância de perfurar, né, de ferir. Então, a sua espada, ela fere. Lembra de Hebreus 4, né? A palavra de Deus é como
uma espada afiada de 2 gumes. Aqui a palavra de Deus está na boca de Jesus. Ok? Perguntas até aqui? Não? Terceira a mensagem de Jesus, menção de Jesus, verso 16 de Apocalipse 1, então, voltem para lá. Gil, pode pegar um copo de água, por favor? O seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Aqui a gente tem 2 passagens. Uma a gente já viu semana passada, que é Daniel 10. Daniel 10, vocês lembram? O filho do homem aparece para Daniel e ele tem olhos como chama de fogo, o seu rosto brilha como o sol. E Daniel, ele cai sem força, assim como João cai como morto aqui no verso 17. Mas também essa expressão do rosto brilhando como o sol, ela vem antes de Daniel, lá no livro de Juízes. Abram comigo em Juízes capítulo 5. Josué, Juízes, o 7º livro da Bíblia. Juízes capítulo 5, obrigado, Ju. Verso 31. E uma coisa que infelizmente a gente não está fazendo, a gente está vendo cada alusão ao Antigo Testamento, mas a gente não está vendo a conexão entre as alusões, e elas têm muitas conexões. Eu vou mostrar uma para vocês nesse texto, com Daniel 12, e vocês vão ver como é rico o que João está fazendo aqui. Juízes 5, é o cântico de Débora, verso 31. Ela termina o cântico dizendo: ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos, entretanto os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego durante 40 anos. Então, muito interessante a descrição de Jesus como juiz, ter uma alusão ao livro de Juízes, não é? E aí que está dizendo, aqueles que trazem a justiça na terra, ou seja, os juízes, aqueles que amam ao Senhor, eles brilham como o sol na sua força, ok? Então, o rosto de Jesus brilhando é mais uma alusão à sua função como juiz do mundo, ok? E reparem comigo ainda no cântico de Débora, Juízes capítulo 5, versículo 20, diz assim: desde o céu as estrelas guerrearam, desde suas órbitas guerrearam contra Císera. Então aqui o simbolismo é muito forte. Quando Israel estava guerreando, é como se toda a criação aqui simbolizada pelas estrelas estivesse guerreando também. É como se os inimigos de Deus estivessem contra toda a criação de Deus. E aqui é uma metáfora, então as estrelas simbolizando o povo de Deus que guerreia contra seus inimigos e vence pelo poder de Deus, ok? Lembra de Daniel 12, as estrelas são os sábios que ressuscitam, ok? Aqui as estrelas simbolizam a criação contra os inimigos de Deus, mas também simboliza Israel lutando contra seus inimigos e vencendo, e tudo isso traz a Jesus aqui como Deus que guerreia com o seu povo e como verdadeiro Israel, que é o servo do Senhor que está trazendo juízo sobre todos. Certo? Alguma dúvida? Versículo 16. Se vocês alguém faltou nas aulas passadas, vocês têm que ver as aulas depois para vocês verem o que cada símbolo simboliza também. Verso 17, a gente já viu semana passada, a gente acabou pulando. Vamos ver de novo. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então aqui João, ele perde os seus sentidos, ele é arrebatado desses sentidos, ele desmaia, ele cai como se estivesse morto, ele não aguenta a visão do Cristo glorificado diante dele. E a gente viu semana passada que ele é a pessoa com mais intimidade, mais acostumada, entre aspas, com a pessoa do nosso Senhor Jesus, e Jesus se revela para ele de uma maneira maior, e ele cai aos seus pés. Essa expressão aqui, então ele pôs a mão direita sobre mim, não é simplesmente para consolar João, ainda que tenha esse sentido, né? Jesus ele coloca a mão direita sobre João, e João é consolado e retoma sua força. Mas também este ato, esse símbolo, significa que Jesus está dando autoridade para João. Então o Cristo glorificado aqui do capítulo 1, que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a glória, ele investe o apóstolo João de uma autoridade absoluta aqui para escrever o que Jesus vai falar para ele. Então é consolo, mão direita, e
a outorga de autoridade para escrever o livro de Apocalipse, ok? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Se der tempo, a gente retoma os 4 textos de Isaías, onde Deus fala que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então Jesus está dizendo aqui que Ele é Deus, que Ele é Yahvé. Eu sou o primeiro e sou o último. Ou, usando a analogia do alfabeto grego, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Só quem pode falar uma coisa dessa é Deus. E Deus fala isso no livro de Isaías 4 vezes, ok? Isso significa que Jesus, Ele é soberano sobre toda a história. Desde Gênesis 1:1, quando Ele cria todas as coisas, até a sua segunda vinda, quando Ele consuma e por toda a eternidade, Ele tem a absoluta soberania sobre todas as coisas. E para uma igreja que está sendo perseguida e morta, esses atributos de Cristo são absolutamente relevantes, ok? Cristo é o primeiro e o último. Ele tem autoridade sobre toda a história humana. Verso 18. Agora Jesus toma a palavra aqui, né? Ele se mostra para João e agora ele toma a palavra. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus, ele relembra João do que João mais sabia, ou seja, do Evangelho. Ele foi morto, mas agora ele vive. Como ele vive em seu estado pleno de glória que João acabou de ver. E porque ele vive para todo sempre, ele tem a chave da morte e do inferno. O que vocês acham que significa Jesus ter a chave da morte e do inferno? Será que ele tem a chave lá que vai abrir a porta? Será que vocês acham que é literal ou que é simbólico? Karina, o que você acha? Simbólico? Peu, o que você acha? Simbólico? Ninguém acha que é uma chave literal igual a gente tem, que abre lá? Obviamente é simbólico. E o que esse simbolismo significa? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem determina quem morre, quem vai para o inferno. Ele determina então quem morre. Em outras palavras, quem falou aí atrás? Autoridade, mesma coisa, cá. Então, chaves no Antigo Testamento, a gente vai ver isso no capítulo 3, significa autoridade. Ou seja, olha o que Jesus está falando aqui, eu tenho autoridade sobre a morte, por quê? Porque ele morreu e venceu a morte. E também sobre o inferno. O que isso significa? Quem manda no inferno? Jesus. E quem manda na morte? Jesus. Ou seja, toda vez que alguém morre, é Jesus que está autorizando essa pessoa a morrer. Ele tem autoridade absoluta, ok? É claro que antes de Jesus, o Deus triuno tem essa autoridade por si mesmo, como Deus. Mas agora Jesus, como Deus e homem, e juiz, ele tem essa autoridade. Ou seja, para uma igreja que está sendo morta o tempo todo pelo Império Romano, que está sendo atacada, está morrendo literalmente em martírio, eles saberem que Jesus tem autoridade soberana e absoluta sobre a morte, isso é um absoluto consolo. Então eu só vou ser lançado no Coliseu para ser comido por leões se Jesus permitir. E se eu estou indo lá, é porque Jesus está permitindo e eu posso descansar em Cristo. E por outro lado, não é o diabo quem manda no inferno. O diabo é um dos condenados no inferno, é Jesus quem manda no inferno. A gente vê no capítulo 14 que o inferno é descrito como essa grande fornalha que sobe a sua fumaça nas narinas de Cristo. E é Cristo que está punindo o diabo, os demônios e os ímpios no inferno. A ira do cordeiro que está sendo operado no inferno. Então Jesus tem autoridade sobre o inferno. Vejam que o Cristo pregado aqui no Novo Testamento em Apocalipse é diferente do Cristo pregado na maioria das igrejas evangélicas. É um Cristo que tem autoridade sobre tudo, até mesmo sobre a morte e o inferno, que é algo assim que deve nos levar a temê-lo e a amá-lo e a glorificá-lo. Correto? Então vocês entenderam essa passagem? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Depois, quando Jesus disse lá para uma das igrejas, no capítulo 2 e 3, ele vai falar que ele tem as chaves de Davi,
E a gente vai ver como usar Isaías 22 e vai ficar muito claro que chaves no Antigo Testamento significa autoridade. Tudo bem? Verso 19. Verso 19, irmãos, é a chave para a gente entender o livro de Apocalipse. É a chave hermenêutica, a chave interpretativa do livro. E eu ia dar uma aula inteira sobre o versículo 19, mas eu decidi que não. A gente vai ver rapidamente o que ele significa. Verso 19. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Como que se interpreta popularmente isso daqui no Brasil? Como uma ordem cronológica. Então escreve o que tens visto, o passado, que é o capítulo 1, ele viu Jesus glorificado. Escreve as coisas do presente, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas. E as que hão de acontecer depois dessas, capítulo 4 até o final, até o 22. Então é como se o Apocalipse fosse uma ordem cronológica. Só que esta versão não faz justiça ao texto, ok? Ela não faz justiça ao texto. Por quê? Capítulo 2 e 3 fala das igrejas, tem elementos do passado, do presente e do futuro. Capítulo 4 ao 22, você tem elementos do passado, do presente e do futuro, se entrelaçando, e não numa ordem cronológica. João, ele repete todo o ciclo da história várias e várias vezes. Você tem no capítulo 11 uma cena do julgamento final, que se volta depois no capítulo 20 e 21. Você tem a nova criação por todo o livro, depois ela volta no final do livro. Então, qual que é o contexto aqui? Apocalipse 1:19 é de novo uma alusão a Daniel 2. O primeiro versículo de Apocalipse, a gente viu na primeira aula, é uma alusão a Daniel 2. Daniel está vendo o que acontecerá nos últimos dias. O mistério do Apocalipse, do sonho de Nabucodonosor, onde o reino de Deus vai destruir o reino terreno, né, controlado pelo diabo. E basicamente a gente não vai ter como argumentar extensamente isso, mas João começa Apocalipse 1 com Daniel 2 e ele termina o seu capítulo 1 com Daniel 2 de novo, formando assim um fecha parênteses aqui, por assim dizer. A gente chama esse fecha parênteses de inclusio na teologia. E o que é Apocalipse 1:19? É a chave para entender todo o livro. Todo o livro de Apocalipse se refere a coisas do passado, a coisas do presente, no caso de João, e as coisas do futuro. Ou seja, ele está trabalhando com o que a gente vê todo domingo. Os últimos dias começam com Jesus, a ressurreição final começa com Jesus, o julgamento final começa com Jesus, a salvação final começa com Jesus e termina quando ele voltar. Estes são os últimos dias, não é 7 anos antes de Jesus voltar, não, é quando Cristo vem. Então, tudo que Apocalipse fala desse período da igreja, desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda. As coisas do presente, do passado e do futuro, ok? Tanto que Apocalipse 4 e 5 retoma a morte e a ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus é passado para João e é passado para nós também. E ele retoma o presente, as 7 igrejas, ou seja, todo o livro de Apocalipse tem que ser relevante para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor do século I, do final do século I, e as coisas do futuro. Então, tudo que acontece no presente acontece no futuro como recapitulação. É por isso que precisava de uma aula inteira para falar desse versículo, ok? Mas vamos para o próximo versículo, que talvez para mim é o mais difícil do capítulo. E a gente começou 10 minutos atrasado, como sempre, puxando a orelha de vocês. Vocês têm que chegar 10 minutos antes, irmãos, para não comer o nosso horário, ok? E a gente vai ter que passar um pouquinho, não tem problema. Verso 20. E me dói o coração interpretar do jeito que eu vou interpretar, e eu vou explicar por quê. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E o difícil aqui é os anjos que são as estrelas, né? E a gente tem 6 interpretações, 2 principais. Ou se refere a anjos como seres angelicais, ou se refere a anjo em grego, angelos, é mensageiro, ou se refere aos mensageiros das igrejas, ou seja, aos líderes que representam toda a igreja, ok?
E eu deixo aberto para vocês. Vocês podem interpretar do jeito que vocês quiserem. A gente não precisa bater o martelo aqui. Por quê? Os melhores intérpretes de Apocalipse dos nossos dias, aqueles que mais me influenciam, que é o Greg Beale, o D.A. Carson e muitos outros, vão interpretar como sendo anjos, seres angelicais. Ok? Qual que é a base dessa interpretação? Eles vão falar que a palavra anjo aparece mais de 60 vezes em Apocalipse, depois do capítulo 1, e 100% das ocorrências se referem aos seres angelicais. Ok? E eles vão argumentar que seria muito estranho um versículo apenas mudar para ser os líderes das igrejas. Ok? Então, se vocês interpretarem como sendo seres angelicais literais, vocês têm esse argumento. E aí a gente vai ter que entender, sem o menor problema, que cada igreja local verdadeira é guardada por anjos. Isso não tem o menor problema. Tem um anjo específico para cada igreja. No Antigo Testamento você tem várias passagens onde os anjos, o que diz os Salmos? Acampam ao redor dos que temem ao Senhor e os livram. Ok? Não, é diferente do popular anjo da guarda, porque tem muita coisa folclórica, mas não tem o menor problema da gente entender isso daqui como sendo anjos que guardam as igrejas. Ok? Só que eu particularmente entendo que são os líderes da igreja que representam toda a igreja por dois motivos. Primeiro, as 7 cartas que vêm depois são dirigidas aos anjos. Vejam comigo o capítulo 2, versículo 1. Só para vocês terem uma ideia, isso se repete nas 7 cartas. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. E ele retoma: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Vejam que ele está retomando aqui a visão do capítulo 1, versículo 2. Conheço as suas obras, o teu trabalho, a sua perseverança, sei que não suportas o mal e que puseste a prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Quem que é o sujeito que Jesus está falando para aqui? É o anjo. E o anjo não tem boas obras, o anjo não está na igreja separando o falso discípulo, e não. E depois ele fala, se arrependa de ter deixado o primeiro amor e volte ao primeiro amor. É impossível falar isso para um anjo, correto? O anjo não tem que se arrepender porque ele não peca. Não é muito natural a gente entender o capítulo 2 e 3 como sendo o anjo, o líder das igrejas, que representa toda a igreja? Para mim me parece mais natural isso. E aí você teria um uso, não teria problema nenhum, João usando a palavra angelos, anjo, como sendo mensageiro, pregador da igreja, e como sendo ser angelical. Ok? E uma outra coisa é que Daniel 12, a qual faz alusão às estrelas, se refere não a anjos, mas aos sábios que convertem as pessoas a serem submissas a Deus. Então, quando ele retoma aqui os 7 estrelas, ele faz uma alusão a Daniel 12, que está falando dos sábios. Ok? Então, o que vocês acham? Qual das duas interpretações? As duas são adequadas, mas me parece que a mais adequada é a que os anjos são, especificamente aqui, os líderes das igrejas. Ok? Então, isso não traz nenhum status elevado aos líderes da igreja. O pastor é o anjo da igreja, nossa, tem que obedecer cegamente. Não, porque os anjos da igreja aqui têm que se arrepender dos seus pecados. 5 das 7 igrejas têm que se arrepender dos seus pecados. Ok? Isso significa simplesmente que os líderes da igreja trazem a mensagem para a igreja, só isso. Não tem nada de mais nisso. Ok? E é por isso que Jesus fala para eles escreverem as 7 anjos e as 7 candelabros. Então, os 7 candelabros, a gente viu Zacarias 4, retomem a aula da semana retrasada, são as igrejas, um símbolo da igreja, que é o templo do Espírito, assim como o candelabro estava dentro do templo do Antigo Testamento. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Está ficando muito claro vendo o Antigo Testamento em Apocalipse? Eu prometi para vocês que Apocalipse é muito fácil, basta a gente ver o Antigo Testamento, que é a base do simbolismo de Apocalipse. Está simples? Jesus como rei, sacerdote, juiz, que escreve com autoridade para as suas igrejas. Isso acontece em todo o Novo Testamento.
correto? E o restante de Apocalipse não vai mudar. Tudo que Apocalipse fala, os apóstolos, os outros autores do Novo Testamento falam de uma outra maneira. Amém? Se nenhuma pergunta, vamos orar então. Perdão. Na verdade, assim, acho que o versículo para alguns pastores não se convencerem que ele é o anjo da igreja.